Isso aí. Então, hoje eu quero falar contigo sobre, nesse vídeo aqui, sobre a Invisalign, né? O aparelho invisível, tem sido muito discutido ultimamente, muitas pessoas têm procurado mais informações cada vez mais sobre ele, e eu quero explicar para você algumas das vantagens que ele tem em relação ao aparelho convencional. É lógico que não é para todo mundo, na questão assim, de não é a mesma indicação, né, que a gente dá. Muitas vezes, se a pessoa não tem disciplina de usar o aparelho, não adianta a gente sonhar com os resultados sem que a pessoa entenda, sem que o paciente entenda a necessidade de abraçar aquilo que o dentista vai propor para ele. Então, tá falando de alinhador, a gente tá falando de uma coisa em relação de 22 horas por dia, no mínimo, 22, 23, 24 horas de uso de elástico, dos alinhadores, para que você tenha de fato a leitura daquele alinhador em relação aos teus dentes, para que você tenha de fato a transmissão daquilo que foi planejado para o teu caso, para a tua boca. Bom, o alinhador nada mais é do que um plástico extremamente tecnológico, com muitos milhões de dólares aí de investimento, de pesquisa e de resultados, né, que foram obtidos ao longo dos últimos anos. Já tem mais de 20 anos aí de estudo, de trabalho, principalmente em relação à Invisalign, né, com hoje mais de 22 milhões de casos no mundo inteiro. Então, a gente não fala só dos Estados Unidos ou só do Brasil, a gente está falando do planeta inteiro. Existe uma biblioteca global onde a gente tem acesso, como dentista, acesso a casos de todo o mundo. Então, é muito interessante e está mais que comprovado hoje. Cada vez mais a Invisalign está se estabelecendo como uma opção muito interessante, veio para ficar, os alinhadores de forma geral vieram para ficar, e a Invisalign é hoje a marca líder nesse mercado em todo o mundo, principalmente no Brasil, onde está a passos largos aí para se tornar, né, e já é, na verdade, a campeã na escolha, né? Mas eu vou explicar agora algumas das vantagens, alguns dos benefícios que os alinhadores, principalmente os da Invisalign, têm em relação ao aparelho fixo, né? Bom, o alinhador é basicamente esse aqui, se você nunca viu, é um plastiquinho, né? Parece simples, porém tem muita tecnologia envolvida. Dentro desse plástico existem algumas ranhuras, micro ranhuras que vão fazer força na superfície do dente em pontos bem específicos para auxiliar os movimentos. É lógico que tem outros acessórios, essa aqui é uma série de vídeos que eu vou postar aqui no canal para explicar todos os acessórios, todas as mecânicas, tudo que você precisa saber, sem que seja uma aula de odontologia, né? Para você, como leigo, como paciente, entender a dinâmica para saber se é para você. E se eu puder te ajudar, lógico, aqui na descrição eu deixo o link para você entrar em contato comigo e agendar uma consulta na minha clínica em Ponta Grossa, no Paraná. Bom, basicamente aqui, ó. No brackets, no worries. O que é isso aqui? Sem brackets, sem as peças, sem preocupações. Principalmente para aqueles pacientes que praticam alguma arte marcial ali. No caso, a moça da imagem está ilustrando boxe, né? Ou Muay Thai, ou qualquer atividade que seja de impacto. Para paciente que joga bola, por exemplo, tenho muitos pacientes que treinam judô, jiu-jitsu aqui também. Então, assim, para esse tipo de prática, não tem nenhum aparelho que seja mais interessante do que os alinhadores, tá? Porque com eles você não vai ter risco de sofrer nenhum trauma na boca, nenhum corte, nenhum machucado. Então, com certeza, ele vai ser a melhor solução para o teu caso. Só que lembrando, você vai ter que estar usando ele o tempo todo. É lógico que durante a atividade pode ser interessante você tirar, né, colocar um protetor bucal, coisa que com o aparelho convencional não é muito interessante, possível de ser feito. Porque até um caso de um paciente meu que foi querer fazer, comprou na Shopee e colocou aqueles protetores bucais. Ele abraçou os brackets, na hora de tirar, descolou três. Quer dizer, já criou um transtorno, um prejuízo ali, uma perda de tempo no tratamento, coisa que aqui com os alinhadores você não vai ter. Você pode remover o alinhador para fazer a prática esportiva, no caso aqui, se for precisar algum protetor bucal, e sem nenhum tipo de prejuízo com relação ao tratamento em si. Você não vai ter risco de descolar nenhuma peça, não vai ter nenhum atraso no resultado daquilo que foi planejado. Essa imagem aqui é uma das que ilustra bem os benefícios, né? A moça aqui comendo o milho e o aparelhinho aqui no canto,
né? Eu digo que o pior momento do ano na minha vida é mês de junho e julho, porque daí pega as festas, né, de São João, então festa junina, festa julina. É quando o pessoal acaba indo para comer milho, comer espetinho, aquele pega, gosta de pururuca, né, milho, pipoca, castanha. Então isso aqui é a maçã do amor, que tem muito, agora um morango do amor que veio para acabar com a paz na ortodontia. Agora ainda bem que já passou um pouco essa onda, né? Mas com o Invisalign, com alinhador, você não tem esse tipo de problema. Você simplesmente retira o alinhador, você deixa ele ali no cantinho e pode comer teu milho, pode comer tua maçã do amor sem correr risco de quebra, tá? Lógico, existem uns acessórios, porque o aparelho, entenda que ele é um plastiquinho, é como se fosse uma placa de clareamento, mas ele tem ele é um pouco mais rígido e mais tecnológico, com certeza, né? E ele vai abraçar os dentes, porém ele não vai conseguir os movimentos só segurando nos dentes sem alguns pontos de contato específicos. Esses pontos de contato se chamam attachments, são bolinhas de resina que a gente coloca na superfície dos dentes para que tenha essa possibilidade de abraçar o dente com mais força. Então tem uma retenção maior e até a força para que o dente se movimente. Tem o risco de acabar quebrando, de fato, né? Mas a gente usa uma resina extremamente forte para isso. Sendo assim, você não precisa se preocupar, com certeza vai dar para comer teu milho aí, tua pipoca, sem grandes problemas aí na sequência das festas aí juninas, tá? Aqui, de novo, a mesma. Note até que essas imagens, elas são feitas pela própria Invisalign. Então, eles já têm como forma de marketing, né, para você que entender de fato os benefícios desse tipo de aparelho. Eles são criados, pensados já para que você tenha essa possibilidade de diminuir a questão de impacto na tua vida cotidiana, na tua vida do dia a dia, né? Então você tem a possibilidade, inclusive, de poder fazer uma higiene do aparelho e usar o fio dental de uma maneira muito mais tranquila. É uma das grandes reclamações que eu tenho dos pacientes com aparelho fixo convencional. Dificuldade de usar o fio dental, às vezes a gengiva acaba inflamando, fica inchada, é difícil, aí tem que marcar a limpeza com o dentista, a gente acaba levando mais tempo, porque tem que desativar todo o aparelho, tirar as pecinhas, tirar as borrachinhas, tirar os arcos, desamarrar tudo, para daí fazer a limpeza. Eventualmente alguma peça acaba se soltando, porque a gente tem que usar um ultrassom, que ele vai vibrar no entorno das peças. Então aqui, com os alinhadores, você simplesmente não tem esses problemas, né? Ah, mas o alinhador vai amarelar os dentes, ele vai amarelar o próprio alinhador. É possível que o alinhador, sim, ele fique amarelado se você for tomar algum líquido, se alimentar com ele, o que não é indicado, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que simplesmente não estava muito disposta a tirar o alinhador, foi tomar uma sopa, tomou a sopa e o alinhador ficou totalmente, né, completamente amarelado. Depois você remove ele, dá para fazer a escovação normalmente, não tem problema. A questão dos dentes ficarem amarelados, dificilmente você vai notar alguma diferença do dia a dia, diferente do aparelho fixo, né, onde você tem de fato as peças coladas. O fato da gente fazer a colagem das peças ali com um ácido deixa o dente teoricamente mais poroso também, mais suscetível à absorção de pigmentos, e em volta da própria peça pode juntar um pouquinho de pigmento. No Invisalign você também, né, nos alinhadores de forma geral, a gente vai ter os attachments, são bolinhas de resina, porém a gente faz um polimento, dá para fazer um polimento no entorno e reduzir bastante esse degrauzinho que vai acabar juntando placa, juntando biofilme e pigmentos também. Então, quanto a isso, não é um grande problema, a gente consegue contornar, por isso eu acho que o alinhador é muito mais interessante. Esse daqui, é só para você entender, é a forma como a gente planeja. Então nós temos aqui esses números, ó, eles querem dizer muitas vezes o tanto de espaço que a gente tem ou de desgaste que a gente precisa fazer. Os teus dentes, quando a gente faz um escaneamento, não é uma moldagem que ela convencional, a gente faz um escaneamento, leva para o sistema da Invisalign, faz todo um planejamento, e essas bolinhas vermelhinhas, cor-de-rosas aqui, são os attachments. Elas não são dessa cor, tá? Elas vão ficar na cor do próprio dente. A gente usa uma resina especial que vai imitar, simplesmente imitar a cor do teu dente. Então, se o dente for mais amarelado, ele fica numa cor mais amarelada. Se ele for mais branquinho, fica numa cor mais branca. E assim vai, para ficar o mais discreto possível. Geralmente, a gente coloca em quase todos os dentes para dar uma baita retenção e conseguir os movimentos todos que a gente precisa.
ele é muito fácil de colocar, muito simples de se adaptar, muito mais tranquilo de usar em relação ao aparelho convencional. E é basicamente isso. Aqui está uma apresentação simples, bem sucinta, bem superficial do que seria o Invisalign e seus benefícios, né? Os alinhadores de forma geral. Eu trabalho com esses alinhadores e eu posso fazer a instalação, o acompanhamento, tanto do teu caso quanto da família de forma geral. Ele pode ser indicado inclusive para crianças, tá? Crianças, adolescentes, né, em qualquer idade. A partir dos seus 8, 9 anos, a criança já vai ter condição de usar. A gente tem algumas categorias e vai depender do tipo de maloclusão que a gente vai definir o pacote mais interessante para a gente poder trabalhar com o tratamento mais indicado para você. Dúvidas que você tiver, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem possa ser interessante, né? E se você for de Ponta Grossa, no Paraná, a minha clínica fica na região de Uvaranas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode entrar em contato diretamente com o WhatsApp e marcar sua consulta. Tá joia? Não se esqueça de seguir esse projeto aqui. Logo vai ter mais vídeos envolvendo todo esse tema de Invisalign. A gente vai explicar todas as nuances aí para tirar todas as dúvidas, para que você possa decidir se esse é de fato a melhor opção. E se tiver na dúvida, pode marcar uma consulta diretamente comigo. A gente vai conversar. Eu terei o maior prazer em explicar para você e direcionar o melhor tratamento possível. É isso por hoje. Até mais, gente. Até a próxima.